Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Hoje, dia 9 de maio de 2024, aniversário da Flávia. Parabéns, Flávia. Que Deus te abençoe, que derrame sobre sua vida poderosas bênçãos. Você é uma bênção na minha vida, você e sua família. Que Deus abençoe seus projetos, seus planos, todos os seus pensamentos sejam contemplados pela boa mão do Senhor. Amém? E vamos lá então, vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Você dormiu bem essa noite? Como é que foi aí? Tem dormido bem essas noites? Esses dias têm sido dias fáceis para você dormir? A gente sabe que uma boa parte do país está vivendo um momento bastante complicado, né? Um momento já tem 100 mortes já no sul, né? Temos que orar por eles e isso vai afetar todo o país, inclusive, né? Orar porque está chovendo lá, né? Tem lugares lá que está chovendo ainda e eu imagino como é que estar sendo, né? A vida dessas pessoas lá no sul, né? Mas e nós aqui? E aí, você dormiu bem? Tem alimentado bem? A gente está chegando já ao final de semana. Como é que estão as coisas por aí? Sobre isso que eu quero falar no dia de hoje, né? Eu estou falando isso porque recentemente eu estava percebendo que eu tenho dormido pouco, tenho acordado inquieto. 4 horas da manhã já acordo e não consigo dormir mais. E eu tenho conversado com pessoas que estão passando pela mesma experiência, sabe? Uma outra coisa que eu percebi é que eu estava sentindo uma dor aqui, ó, muita dor aqui, e eu estava muito preocupado com essa dor aqui. Falei, nossa, tem que trocar meu travesseiro, preciso trocar meu travesseiro. Aí realmente eu troquei o travesseiro, deu uma melhorada, eu dormi melhor, dormi mais uma noite inteira, fiquei bem tranquilo. Aí eu recebi uma mensagem no celular, uma pessoa falando sobre um assunto, e quando eu vi que tinha uma mensagem da pessoa, eu já comecei a sentir a dor aqui. E comecei a sentir uma pressão na cabeça, não era uma dor de cabeça, mas uma pressão na cabeça e uma inquietação, sabe? Aí eu percebi, aí está o gatilho. Na verdade, a minha ausência de boas noites de sono, ou noites mal dormidas, né? A minha dor no corpo, por todo lado, tem a ver com inquietação da alma, né? Eu tô com a alma inquieta, eu tô precisando, tem coisas dentro de mim que precisam ser resolvidas, né? A gente às vezes costuma ter muitos pensamentos represados, muitos sentimentos represados, né? A gente costuma ter muita coisa presa dentro da gente que não pode ser postos para fora. Às vezes não são postos para fora porque a gente nem sabe o que de fato é, a gente não sabe chamar pelo nome, a gente só sabe que está com a alma inquieta, o coração está inquieto e a gente não sabe muitas vezes como lidar com isso, né? E é sobre isso que eu quero falar, porque o número de pessoas vivendo assim é muito grande. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, mais ansioso do mundo. A Organização Mundial da Saúde tem falado sobre isso. O índice de transtornos de ansiedade, depressão é muito forte, muito grande no Brasil. O que está acontecendo com a gente? É o país do futebol. O que está acontecendo com a gente? O brasileiro não perde a oportunidade para emendar um feriado, né? O feriado é na quarta-feira, ele fica de segunda a sexta à toa. Ele dá um jeito de negociar com o patrão para ir para a praia. O brasileiro está sempre festejando, mas o grau de ansiedade do povo brasileiro é o maior do mundo. Como é que pode um negócio desse, gente? Então a gente precisa pensar nisso, porque não respeita a cor, não respeita a religião, não respeita poder aquisitivo, não. A alma inquieta atinge todo mundo de igual modo, né? Mas a Bíblia fala que manter a alma quieta é uma responsabilidade nossa. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 21, 34, Jesus fala assim, cuidado, ele fala assim, tomem cuidado, tomem conta, tomem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, para não colocar uma sobrecarga no coração de vocês. E aí ele fala com glutonarias, bebedices, ansiedades da vida. Cuidado para você não sobrecarregar seu coração. Lá em Filipenses 4, 6, né? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Jesus vai falar que a gente precisa tomar sobre nós o jugo dele, porque o fardo dele é suave, né? E ele fala assim, olha, não fiquem ansiosos, não. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34 ou 24, se não me falha a memória, Jesus fala, não estejam ansiosos pelo que haveis de comer ou beber. Pensa bem, aquele povo lá,
quando Jesus falou isso, eles estavam vivendo um momento de grande ansiedade, tinha a ocupação romana. Um soldado romano, por exemplo, podia obrigar um judeu a carregar as mochilas pesadas dele, carregar todo o equipamento dele por uma milha. E o judeu tinha que ser submetido a isso. Ele tinha que, por isso que Jesus falou: se alguém te chamar, ou se alguém te ordenar a caminhar uma milha, vai duas. Seja, extrapole com isso. Então, tipo assim, é como se fosse uma lei romana de ocupação. Podia estar carregando uma tora de madeira, um soldado romano. Ele podia colocar nas costas de um judeu e falar: leva isso aqui para mim uma milha. E chegando lá, pegava um outro e leva para mim até chegar no destino. Então você imagina bem, pagando imposto pra caramba, com trabalhos forçados, ocupação romana, o banditismo muito forte na Palestina daquela época, e aqueles homens viviam ansiosos, viviam com o coração inquieto, com a alma inquieta. Jesus fala que não estejais inquietos por coisa alguma. Não fiquem preocupados quanto o que é a vez de comer, quanto o que é a vez de vestir. Essas coisas básicas, né? Porque o básico para eles faltava. Por exemplo, uma pessoa às vezes não tinha duas túnicas, tinha uma túnica só. Por isso que Jesus fala: aquele que tiver duas túnicas, dê uma para o seu companheiro. Então era muita escassez. Eles não tinham cama para deitar, a cama deles era um tatame, eles não tinham móveis nas casas. As casas geralmente eram com 2 cômodos só. Entende? Como é que a vida era paupérrima naquela época? Era casas de barro, 2 cômodos só, não tinha janela direito, mal trancadas, porque não tinha como trancar. O único móvel que tinha geralmente era um baú, que eles tinham no canto. A cama e a mesa eram tatames, que eles... Só alguém que tinha um pouco mais de dinheiro é que tinha uma mesazinha de 40 centímetros de altura. Então eles viviam muito ansiosos, muito preocupados. Jesus falou assim: não estejais ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir. Porque Deus está cuidando dos lírios dos campos, Deus está cuidando das aves dos céus, e vocês são mais valorosos do que isso. Mais valorosos que os lírios do campo, mais valorosos que as aves dos céus. Então, às vezes o seu corpo está dolorido como o meu estava, e às vezes está, né? Muita dor. Eu falei: gente, eu vou ter que ir num ortopedista, num cardiologista, em algum lugar, para ver por que o meu corpo está doendo. Mas toda vez que eu tirava da minha mente aquele pensamento, a dor parava. Aliás, tem acontecido isso ainda. Aí eu percebi: isso é um gatilho. Eu não posso permitir que esse pensamento domine o meu corpo, minha mente, meu coração, porque está acabando comigo. Eu conversei com uma pessoa que falou que está com dores na coluna, dores severas na coluna, por causa de ansiedade. Às vezes a mudança de rotina. Eu me lembro que em 2016, quando eu mudei a rotina, eu sempre trabalhei desde os 12 anos no trabalho braçal, correndo para lá e para cá, movimentando. E de repente comecei, a partir de 2016, com algumas mudanças, comecei um serviço mais intelectual, sentado em casa, na frente do computador, podendo levantar, tomar um cafezinho. Isso acabou comigo. O ano de 2016 foi um ano de muita pressão, de muita ansiedade, de muita inquietação da alma. Falei: nossa, eu vou enlouquecer. De ter que pegar o carro de vez em quando, dar umas voltas na rua, então fazer umas caminhadas para dar uma espairecida na mente, porque ajuda. Então, como é que está a sua rotina? Talvez alguma mudança na rotina, mudança de trabalho ou algum acontecimento tenha deixado a sua alma inquieta. Lembrando que a nossa alma é a coisa mais importante que tem. E por alma, em alguns textos bíblicos, se entende coração. Por isso que está escrito: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é ali que está o centro das suas decisões. Com a alma inquieta, a gente toma muita decisão errada. Por isso que Jesus falou: cuidado para não sobrecarregar seu coração com glutonarias, com bebedices, ansiedades da vida. O que quer dizer? Às vezes você está com o coração sobrecarregado, cheio de ansiedade, cheio de preocupação, e aí você desconta em algum vício, em alguma bebida, come demais, bebe demais, faz coisas demais, tudo com muita intensidade. Lá na igreja o pessoal começou a falar, tem gente aí da igreja, começou a falar o seguinte: teve gente que falou, a pessoa tá aí, né? Falou assim: Senhor, pastor, você tá nervoso? O que está acontecendo? Você tá nervoso? Porque perceberam que eu estava pregando com maior velocidade, pregando mais alto, movimentando mais no púlpito. Aí eu falei: gente, já tá ficando exposto já, que eu tô com a alma inquieta. E eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso silenciar minha alma, como diz o Salmo 131, versículo 2, né? O Salmo 131, versículo 2, o salmista fala assim: eu fiz calar a minha alma no Senhor, assim como uma criança que está amamentando com a mãe, aquieta a sua alma ali.
Quando a criança é aconchegada no colo da mãe e mama, ela está chorando, chorando, agitada no berço. A mãe pega, coloca no colo, dá um mamar no peito e coloca ali, naquele contato com o peito ali, a criança fica mansinha, tranquila. Você já viu essa cena? Você já viveu essa cena? Então o salmista ele traz isso à memória. Ele fala, nossa, eu quero que a minha alma, eu quero que a minha alma descanse no colo de Deus, assim como uma criança descansa no colo da sua mãe. Salmo 131, versículo 2. Então, tem coisas que você não tem controle e não adianta você ficar ansioso com isso. Não vai adiantar você ficar ansioso. Você não tem controle sobre o ontem, então o que aconteceu ontem não adianta. Não permita que aquilo que aconteceu ontem seja um gatilho para a sua ansiedade, para a inquietação da sua alma hoje. E você não tem controle sobre o amanhã. Não deixe que aquilo que está para acontecer amanhã, que você imagina que está para acontecer amanhã, seja um gatilho que vai tirar sua alma do eixo, que vai te deixar com a alma inquieta. Fica calmo, espera aí, espera o amanhã chegar. Jesus falou, basta cada dia seu próprio mal, não estejam ansiosos, preocupados, né? Preocupados com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. Você já tem tanto problema hoje para resolver, tanta coisa para resolver hoje, tanta coisa para pensar hoje, você está aí ansioso pelo dia de amanhã? Né? Tem gente que fica ansioso, nossa, em fevereiro de 2024, de 25, nossa, em fevereiro de 2025, meu Deus do céu. Gente, calma, a gente está em maio de 2024 ainda. Você nem sabe se você vai chegar em fevereiro de 2025. Não sabe, então fica quieto, calma sua alma aí, fique em paz, que é o melhor, tá bom? Toma cuidado para não sobrecarregar, essa palavra é muito forte, Lucas 21, 34. Toma cuidado para não sobrecarregar a sua alma. Colocar sobrecarga na alma, porque seu corpo vai sentir. Lembra que eu falei? Eu estava com dores aqui, ó, no trapézio. Eu falei, nossa, uma malhei diferente, né? Depois eu falei, não é malhação não, acho que é o travesseiro. Aí quando eu recebi a mensagem, que eu olhei no celular, que era de uma pessoa, e a mensagem era sobre aquele assunto, começou a doer. Eu falei, então é isso. É ansiedade. Não é torcicolo, não é travesseiro, nada disso. É a alma que fica inquieta com esse assunto, porque é coisa que eu quero que resolva logo. É coisa que eu quero que desembole logo, sabe? E tem coisa que a gente tem que esperar passar o tempo mesmo. Tem coisa que vai desembolar devagarinho. É devagarinho, um dia após o outro. Não adianta você querer apressar. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz carregando 8 sacos de cimento de uma vez só. Aí eu fiquei pensando, pra quê? Se ele carregar um de cada vez, ele vai demorar mais tempo, mas vai cansar menos. Carregando 8, ele pode ter uma distensão. Gente, calma, a gente está muito ansioso. É por isso que o Brasil é o país mais ansioso que tem. Calma. Vamos dar um tempo nisso aí. Então, 1 Pedro 5,7 vai dizer, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E tem um texto muito especial que eu guardei para esse momento, que é o Salmo 94, versículo 19, que fala assim, ó, quando a angústia já controlava, quando a angústia ou quando a ansiedade, né, os vários pensamentos, tem várias versões, quando a angústia já controlava todo o meu ser, o teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Quando a angústia já controlava todo o meu ser, o teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Não deixa controlar, não. Não deixa a angústia, a ansiedade, vários pensamentos, as várias inquietações da vida controlar a sua alma, não. Porque senão você vai começar a tomar decisões erradas na vida, quebrando a cara direto, porque você está tentando resolver uma coisa que não é da sua conta. Tem coisas que acontecem com a gente que não é da nossa conta, é da conta de Deus. E ele fala aqui, ó, o teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. O que trouxe tranquilidade à alma dele? O consolo de Deus. Então, vamos aprender a descansar em Deus, orar mesmo sem vontade, que às vezes na hora que a gente está ansioso, a gente fala, nossa, eu não estou conseguindo nem orar, eu estou ansioso, eu não quero nem orar. Já fala com Deus, Senhor, eu não quero orar não, em nome de Jesus, hein? Pronto, já está começando a orar. Já vai. Eu não quero nem ler a Bíblia, gente. Eu começo a ler a Bíblia aqui, meu pensamento voa. Ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Peça a oração de alguém, peça a intercessão de alguém. Respira, dá uma volta na rua, olha para as estrelas. Entendeu? Vai fazendo exercício que vai fazendo a sua alma voltar e ficar em paz. Porque o trabalho dela e o lugar dela não é ficar inquieta rodando dentro de você, não. O lugar da sua alma fica quietinha aí, descansando em Deus. Para ter o controle total da existência. Entendeu? Para que Deus tenha o controle total da existência. Então que Deus nos abençoe, né? Guarda o coração aí, porque é o que você mais precisa guardar, né? O que nós mais precisamos guardar, tá? Ana, um abraço para você. Ana Machado também um abraço. Flávia, mais uma vez, parabéns, tá? Carlinha, Deus te abençoe.
É a Adriana, Cristiane, Renata Carvalho, todo mundo aí. A Karine, um abraço pra você também, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.